Oi, Ana, tudo bem? Vamos testar a sua Olá, aplicação. alô. Oi? Tá, eu tô te Oi, ouvindo. Sim, agora eu te ouvi. Tava isso, cortando. isso. Para você testar, você coloca em compartilhar. Ah, sim. Aí. É compartilhar a tela. Ok. Isso. Aí, é isso que eu tô falando. Eu vou precisar de que alguém me avise quando eu precisar começar, entendeu? Tá, aí a gente consegue ver a sua tela só aqui no modo apresentador. Vê se você consegue colocar a tela, apresentação em tela cheia sem os comentários do lado, que a gente consegue ver aqui os comentários, o próximo Tá, slide. tá dando para ver? Uhum. Como que eu faço isso? Você só coloca apresentar a tela cheia. No PowerPoint, ao invés de colocar modo apresentador, você coloca só o apresentar, o slide. Ah, mas e eu não vou poder usar o modo apresentador. Não. Ah, mas a gente tinha testado, tinha aberto a outra. Sério mesmo? Olha, vamos tentar. Peraí. E se for a. Ah, não, a janela. Aí Assim agora deu, você, deu, deu. assim você tá vendo? Sim, olha como é que tá. Ah, eu não consigo ver, que eu Ah, tô não, com então outra tá, tela. então tudo bem. Mas tá Mas dando aqui, certo sim. Sim. aqui você não tá vendo o meu modo apresentador. Não. Ah, então beleza, ó. Deu. Ah, Certíssimo. então tá. Eu vou em compartilhar a janela. Então, mas aí eu posso deixar assim? Como que eu faço? Pode deixar assim. E se a gente precisar de você, a gente fala por áudio, tá bom? Aí que Tá, você consegue ouvir, você só não consegue ver a gente, né? isso exatamente. Aí eu preciso que alguém me avise para começar a minha apresentação. Tipo, ah, Ana, pode ir, Tá, ou não, pode pode deixar, a ir. gente vai avisar. Beleza. Ok, então Combinado? vou ficar aqui. Vou ficar aqui, assim. Tá bom. Tá bom. Obrigada, viu, gente? Obrigada a você.
Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Agora à tarde, então, nós teremos a sequência da programação com palestras técnicas e a sessão de debate de trabalhos, e na sequência, para aqueles que estão inscritos no curso, teremos então a disponibilidade para assistir a aula do dia de hoje do curso e trocar, acessar a sala para conversar com os professores, com os facilitadores. Eu gostaria de solicitar se todos estão me ouvindo bem, apenas para confirmar na plataforma, e coloco novamente a informação de que podem ser feitas perguntas por intermédio da seção de perguntas que estão aí na aba ao lado do vídeo onde está sendo transmitido. Deixa eu ver aqui, né? Para vocês poderem acompanhar e poder trocar informações e fazer perguntas diretamente aos debatedores, aos apresentadores. O Sigera, ele é organizado pela Esbera, com correalização da Embrapa, representado pela Embrapa Suínos e Aves, com apoio da Embrapa Pecuária Sudeste e Embrapa Solos, a Universidade Federal da Fronteira Sul, representado pelo Labimi, a Universidade de São Paulo, representado pelo LEA, a Rede Biolac e com apoio também da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e com apoio do projeto BEP. Agora à tarde, então, nós temos, retornando a nossas atividades, nós temos, então, uma palestra técnica, onde eu gostaria, então, de chamar para esse momento, então, para moderar essa ação, a minha colega Fabiane Goldschmidt antes. A Fabiane, ela é doutora em Química pela Universidade Federal de Santa Maria, é analista da Embrapa, minha colega, e membro da atual diretoria da Esbera. A Fabiane atua no desenvolvimento de métodos analíticos para análises químicas, utilizando técnicas espectrométricas e cromatográficas na gestão laboratorial e química ambiental, na Embrapa, onde desenvolve pesquisas no Laboratório de Experimentação e Análise Ambiental. Bem-vinda, Fabiane. Seu microfone está fechado. Fique à vontade. Olá, boa tarde. Obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui, poder estar à frente dessa plenária, desse tema que é bem importante, principalmente porque, falando em resíduos e de todos os problemas, que o Sigera procura apresentar soluções em relação a esses os diferentes materiais, enfim, resíduos, as técnicas cromatográficas, elas sempre estão presentes indiretamente, são ferramentas analíticas que servem aí são utilizadas para levantar dados, para mensurar, os diferentes contaminantes, enfim. Hoje pela manhã a gente viu nas discussões aí sobre emissões gasosas, os dados levantados ali muitas vezes envolvem técnicas cromatográficas para serem obtidos. Então, nada mais interessante do que a gente abordar isso diretamente, poder trazer alguém que vá abordar esse tema, quais são as ferramentas em cromatografia que a gente dispõe para poder mensurar esses contaminantes, esses poluentes, enfim, esses gases ou outras moléculas aí presentes nos resíduos. E, por isso, para abordar esse tema, nós vamos ter agora a apresentação da Anne Caroline Martiniano, que é a nossa palestrante convidada. Ela terá mais ou menos 30 minutos, para proferir a sua palestra. A Anne Caroline, ela é especialista de produto em cromatografia gasosa, GC e GC-MS, cromatografia gás com espectrometria de massa, na Shimadzu do Brasil. Ela é tecnóloga em processos químicos, graduada pela Faculdade Tecnológica de Campinas, a FATEC. Tem experiência em análises químicas, com ênfase em cromatografia gasosa e espectrometria de massa, preparação de amostras, validações e metodologias de análise multirresíduos voltadas a contaminantes em alimentos,
como agrotóxicos, micotoxinas e medicamentos veterinários. Então, perguntas, né, podem ser feitas diretamente na plataforma. Ao final da apresentação, elas serão direcionadas para a Ana. E passo, então, a palavra para você, Ana. Fique à vontade. Olá, boa tarde. Obrigada, Fabiane. É um prazer estar aqui hoje. E vamos lá, meu nome é Ana Caroline, eu sou especialista de produto na Shimadzu, e hoje eu vou estar falando brevemente sobre as novas abordagens e tendências em técnicas de cromatografia gasosa para análise ambiental. Vai ser mais uma conversa mesmo que nós vamos ter. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o nosso time de aplicações de GC e GCMS da Shimadzu. Hoje, sou eu que estou ministrando a palestra, mas nós temos o Rodrigo, que ele é o nosso líder de produto, e também temos o Renato, que é o nosso especialista de produto também. Aqui eu estou deixando bem clarinho aqui o e-mail, o nosso e-mail de contato, caso vocês queiram nos contactar, tirar alguma dúvida sobre o instrumento. A partir de GC, nós estamos sempre abertos. Então, antes de qualquer coisa, eu vou falar um pouco sobre a teoria e a introdução da cromatografia gasosa. Voltando lá para 1903, que nós temos os primeiros relatos da cromatografia, onde, através de um experimento, o famoso experimento, né, o cientista McHale, ele separou os pigmentos da clorofila em uma mistura de plantas, de pigmentos de planta. Então, através de uma fase móvel, que ele utilizou um solvente, ele fez aquela famosa cromatografia em papel, que seria a fase estacionária. Ele conseguiu fazer o arraste separando todos os pigmentos. E aí se deu o nome cromatografia, né? Porque ele separou por cores. E aí o tempo foi passando, e mais à frente nós temos, em 1952, já se discutindo sobre cromatografia gasosa, e é o primeiro relato científico relacionado à cromatografia gasosa. Então, aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui, neste documento, esses cientistas, eles fizeram o primeiro relato utilizando gás nitrogênio como fase móvel e o óleo de silicone como fase estacionária, tendo, então, a teoria conhecida como cromatografia de partição. Então, mais próximo dessa data, nós tivemos os cientistas Griffiths, James e Phillips também realizando um relato científico descrevendo a separação térmica dos analitos, onde foi possível verificar uma efetiva separação utilizando rampa de temperatura, que é tanto usado até hoje. Então, sendo assim, nesse estudo, como vocês podem ver aqui, eles fizeram experimentos utilizando uma isoterma, aí aqui outra isoterma em 20 graus, aqui em 20, ou aqui em 50, aqui em 20 graus, e eles perceberam que utilizando uma rampa de temperatura, eles obtiveram um cromatograma muito bem separado para a época. Então, eles conseguiram ver o começo e fim de cada pico e uma definição melhor de cada um deles. Então, a partir deste momento, é possível afirmar que a melhor separação na cromatografia gasosa é utilizando a rampa de temperatura. Em paralelo ao desenvolvimento metodológico, tivemos também os primeiros relatos da cromatografia gasosa utilizando colunas capilares, que são essas aqui. Particularmente, eu vejo como um pontapé inicial para o desenvolvimento tecnológico da cromatografia gasosa, porque a partir do momento que começou-se a buscar a melhoria com as colunas capilares, buscou melhorias de preparo de amostra, começou o desenvolvimento de novos detectores para atender cada
vez mais as maiores demandas e regulamentações, que até hoje cada vez mais estão com limites menores de detecção. E aí foi que se deu todo o desenvolvimento tecnológico da cromatografia gasosa até o que temos hoje. Então, falando de aplicações, cada técnica cromatográfica possui a própria área de aplicação, baseando-se no tipo e forma de introdução da amostra, os analíticos a serem analisados, a tecnologia da coluna usada para separar esses analíticos e o tipo de detecção. E com isso, nós temos várias áreas de aplicações, como demonstrado aqui nessa figura. E como nós podemos saber o que pode ser analisado por cromatografia gasosa? Então, é preciso avaliar algumas regras gerais, assim, como a volatilidade do composto. Então, se você for fazer uma análise de cromatografia gasosa, você pode se perguntar, o seu composto ele é volátil numa temperatura de 350 até 400 graus? Ele é termicamente estável? Qual é o peso molecular? Qual é o peso molecular dessa molécula para ser analisado? Ele precisa ter um peso molecular pequeno e também uma baixa polaridade. Então, como demonstrado aqui nesse gráfico, nós temos a demonstração do que é possível analisar por cromatografia gasosa. Então, aqui, quanto mais apolar e menor o peso molecular, mais passível de ser analisado. Porém, hoje nós temos tecnologias que tornam outros compostos passíveis de serem analisados como para a cromatografia gasosa, que é um exemplo da derivatização. Você torna a molécula passível de ser analisada. E assim temos outras também tecnologias. Vai depender do tipo de aplicação. E quando nós falamos de análises ambientais, hoje nós temos 4 tipos de análises que se destacam. E a primeira são os gases do efeito estufa, um dos responsáveis pelo aquecimento global, como todos nós sabemos, e, além disso, são prejudiciais à saúde, causando principalmente problemas respiratórios. Então, partindo para a análise de águas, nós temos os VOCs, que são compostos que têm como principal característica a elevada pressão, fazendo com que eles se tornem gás ao entrar em contato com a atmosfera. Em muitos casos, a exposição a eles pode causar danos ao solo, à água e à saúde humana também. Puxando o gancho da análise de águas, nós também podemos destacar a análise de pesticidas e agrotóxicos em geral. Por quê? Porque eles são muito utilizados hoje em fazendas e nas plantações, e eles podem contaminar o solo, a água e também gerar resíduos nos próprios alimentos. E aí ele pode ser prejudicial à saúde e por isso há legislações hoje controlando isso para saber qual a quantidade e disposição e a quantidade de resíduo que está ficando no solo ou na água. E, por fim, nós temos a análise de pAHs, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. A fonte primária dos pAHs é a combustão de matéria orgânica, de forma incompleta. Ou seja, quando nós temos aquelas queimadas de matas e florestas, nós temos a formação desses compostos. Mas também temos, principalmente na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina do dia a dia. Então, é importante monitorar esses compostos, porque eles são tóxicos, são cancerígenos, e as indústrias e postos de combustíveis, eles devem realizar essas análises frequentemente para ter o controle sobre as possíveis contaminações que estão tendo ali no solo ou na água. E se a concentração estiver muito alta, ela pode causar, sim, danos irreversíveis à saúde dos colaboradores e ao meio ambiente. Então, para análises ambientais, nós temos
as linhas de cromatógrafos chamados de System GC. O System GC, mais para frente eu vou falar um pouco mais detalhado dele, ele tem essa carinha aqui e são sistemas personalizados. Ele abrange toda essa gama aqui de aplicação, né, de setores, e ele é feito apenas para você injetar a amostra da forma que é. Ele é feito meio que artesanalmente, vamos dizer. E aí nós temos as linhas de GC com detectores convencionais, por exemplo, o FIT, que é muito usado, e temos o GC-MS, entrando então com o single quadrupolo e o triplo quadrupolo. Então, aqui, apenas resumindo o funcionamento do GC, para quem ainda não conhece ou nunca teve contato com a técnica, nós vamos separar em 3 principais unidades: a unidade de injeção, a unidade de separação e a unidade de detecção. Então, eu tenho um componente-alvo numa mistura. Esse componente ele pode estar numa mistura líquida ou numa mistura gasosa. Então, eu vou primeiramente injetar esse composto através de um autoamostrador ou até mesmo a injeção manual. Vou injetar um volume desse composto aqui e ele vai para o injetor, que geralmente é um splitless, o SPL, e aqui é onde vai ter a homogeneização com o gás de arraste, que é a nossa fase móvel, geralmente é o hélio. Ele vai ter a homogeneização da amostra com o gás. E aí, no caso de uma amostra líquida, o solvente dessa amostra ele vai evaporar aqui dentro, ficando só os meus compostos de interesse. E aí ele vai adentrar a coluna. Aqui, essa parte quadradinha é o forno da coluna, onde eu vou realizar a análise com rampa de temperatura ou até mesmo uma isotérmica, e ele vai passar pela coluna capilar, essa coluna cromatográfica. E, de acordo com a interação que esse composto vai ter na coluna, eles vão se separar, cada um em um tempo de retenção. Então, quando há essa separação, o composto que sai primeiro, ele vai para o detector, e aí o detector ele vai converter esse sinal da saída do composto em sinal elétrico, e aí se dá o nosso cromatograma. Então, quem saiu primeiro vai ter o menor tempo de retenção, e assim por diante. Há algumas regrinhas básicas de acordo com o tipo da coluna e o tipo de amostra, mas não vou entrar em detalhes agora, mas basicamente é assim que se funciona um cromatógrafo gasoso. Quando nós falamos de cromatógrafo a gás, a fase móvel é um gás, e ele é chamado de gás de arraste. Não se pode utilizar qualquer gás, pois ele vai influenciar diretamente na qualidade da separação e no seu resultado final. O mais recomendado e comum para ser utilizado é o gás hélio, mas o nitrogênio ele também pode ser utilizado. O hélio ele é um gás nobre, ele não reage, ele é inerte, né? Ele não reage com os componentes. Ele precisa ser um gás puro e ele precisa de um mínimo de pureza. Então, aqui nessa tabela, eu tenho o mínimo de pureza que eu preciso ter nesses gases para ser utilizado para cromatografia gasosa. O nitrogênio, ele não é tão bom quanto o hélio, como gás de arraste, porque ele é um gás mais lento e ele diminui também a sensibilidade do detector. Porém, ele é muito mais barato que o hélio. Então, você pode usar sim o gás nitrogênio, mas vai depender da sua análise. O que você espera da sua separação, como você espera que seja detectável. Se for níveis muito baixos de detecção, aí já não é mais muito recomendado, que o hélio vai ter um ruído muito menor que o nitrogênio, mas pode sim ser usado também, não tem problema. Em alguns casos também é utilizado como gás de arraste o hidrogênio, porém o hidrogênio ele é um gás inflamável, então o pessoal não dá tanta preferência
para esse tipo de gás por ser um pouco mais perigoso. E como também nós temos os gases dos detectores, por exemplo, no FIT, nós temos o make-up, que geralmente é o nitrogênio, o ar sintético e o hidrogênio, nós precisamos também de uma pureza nesses compostos, para não ter nenhum tipo de ruído ou contaminação na sua corrida. E no caso do massas, ele é necessário que seja de preferência o hélio e que seja ultra puro. O gás, como nós chamamos 6.0, que tem 6 casinhas aqui de pureza. Então, voltando lá para a unidade de injeção do GC, nós temos qual a forma de introdução da amostra no instrumento. Então, nós podemos pensar quais tipos de amostradores nós podemos utilizar. No caso de amostras líquidas, nós temos tanto a seringa com injeção manual, mas temos os autoamostradores, que a seringa fica aqui no meio e aí ele vai automaticamente puxar aqui o volume do vial e injetar o instrumento automaticamente. Mas quando nós temos também a análise de gases, nós temos as seringas gas-tight, que são seringas próprias para análise de gases, porque elas têm uma vedação que não vai deixar escapar o gás, que seria a sua amostra. E ainda falando de amostra gasosa, nós temos também o tipo de introdução da amostra de headspace. Não sei se muita gente ouviu falar de headspace, mas headspace nada mais é que você tem a sua amostra e essa amostra ela tem um conteúdo volátil nela. Vamos supor que seja um vinho, pensando em alimentos, né? Vamos supor que seja um vinho. E aí esse vial ele vai passar por uma incubação com aquecimento e agitação e vai fazer com que essa amostra ela entre num equilíbrio térmico, fazendo com que a parte dos voláteis vá para o headspace e assim, depois de um tempo, uma seringa vem aqui e coleta essa parte gasosa, apenas a parte do headspace, e aí injeta no instrumento. E aí, quando nós falamos de injetor, o mais utilizado hoje para análises ambientais é o mais comum, que é o SPL, o Split-Splitless, que aqui a seringa vai entrar com a amostra, ele vai preencher um volume aqui do liner com volume de gás, né? A amostra vai volatilizar, e aí você vai escolher se você vai injetar todo o volume aqui na coluna, ou se você vai fracionar, fazer uma razão de split. E se você for injetar diretamente, a válvula do split ela vai ficar fechada e tudo que você injetar vai para a coluna. E depois de um tempo, você programa no software, depois de um tempo, entra aqui o gás de arraste e faz a limpeza do que sobrar aqui no injetor. Mas caso você queira fazer o modo split, aqui tem uma válvula aqui é o split vent, que vai ficar fazendo uma proporção. Um tanto entra e um tanto sai. Por isso que às vezes vocês vão ver métodos, um split 100, 1 para 100, 50, 1 para 50 e assim por diante. É por isso. Outro item importante também para análise cromatográfica é a coluna, pois a coluna é onde os compostos vão se separar. E hoje existem 2 tipos de coluna para cromatografia gasosa, que é o tipo da coluna capilar e a coluna empacotada. A coluna empacotada ela tem a sua fase estacionária sólida, ela é mais porosa e geralmente são menores, né? Geralmente é 15, 10 metros. Já nós temos a coluna capilar, que a sua fase estacionária é um líquido viscoso. E nós temos esses tipos aqui disponíveis hoje. E a vantagem de utilizar uma coluna capilar
é que ela vai diminuir o seu tempo de retenção, a qualidade do seu pico vai ficar melhor, os picos vão ficar mais finos e mais resolvidos, e também a quantidade de amostra que você inserida nela não precisa ser muita para que você tenha uma boa separação. Então, aqui, um geral de uma critéria para quando vocês precisarem escolher uma coluna cromatográfica. Então, primeiro você precisa pensar quais são os componentes alvos, ou o que pode estar presente na sua amostra, qual o tipo de separação que você vai precisar ter, de acordo com o que tem na sua amostra. Qual o tempo de retenção você pretende fazer isso? Então, você precisa escolher uma coluna que ela tenha a capacidade de fazer o que você precisa no menor tempo possível, senão você vai ficar, dependendo do método, correndo por muito tempo lá a sua amostra. E às vezes não é necessário. E em terceiro, você precisa pensar no formato que vai ter o seu pico. Por quê? Porque dependendo da polaridade ou a volatilidade do seu composto, ela vai ter uma pior ou melhor interação com a fase estacionária, fazendo com que o formato do seu pico mude. Às vezes ele fica mais preso à coluna e acaba gerando um pico com cauda, por exemplo. Sendo assim, você tendo esses 3 parâmetros em mente, você consegue pensar em como escolher uma coluna cromatográfica. Então, passando para a parte final da análise, que é o detector, quando nós falamos em CG, nós temos 6 tipos de detectores: o TCD, o FID, o FPD, SCD, o FTD e o ECD. E aí, quando nós passamos a falar de espectrometria de massas, nós já temos o single e o triplo quadrupolo. Então, como você escolhe um detector para sua análise? Ela vai determinar, vai depender do que você precisa analisar e quanto de sensibilidade você precisa. Sensibilidade e seletividade para sua análise. Então, aqui eu tenho os detectores considerados universais. O TCD, que ele vai fazer a leitura de todos os compostos, com exceção do gás de arraste. O FID, que é muito usado, que ele vai detectar compostos orgânicos, porque ele lê a ligação CH. Temos o BID, que é considerado universal, ele vai ler todos os compostos, com exceção do hélio e o neônio. E aí entramos na parte de espectrometria de massas, que daí vai ler as moléculas ionizáveis. E o que vai depender aqui? Vai depender de quanto você precisa codificar. Então, aqui, esses três detectores, eles não são tão sensíveis quanto o massas em questão de sensibilidade. E aí, quando nós falamos de seletividade, nós podemos entrar nos detectores como o ECD, o FPD, o FTT e o SCD, que são mais voltados para compostos específicos, por exemplo, compostos que têm enxofre, e assim por diante. Você vai fazer a escolha de acordo com o que você precisa. Então, passando aqui rapidamente uma comparação entre o FID e o massas, o FID pode representar qualquer um dos outros detectores. E como funciona? Você vai precisar injetar uma amostra padrão e ele vai fazer a leitura de pico, te dando uma informação apenas do tempo de retenção. Se você injetar uma amostra desconhecida nas mesmas condições que você injetou o padrão, você só vai conseguir quantificar e identificar como o composto A, por exemplo, se você tiver o mesmo tempo de retenção. Então, se caso tenha alguma outra amostra com tempo de retenção parecido, você não vai saber dizer com certeza o que é. E o que muda isso que muda em relação ao masso, porque cada pico de detecção ele vai gerar um espectro de massas, que é característico da molécula. Então, você injetando uma amostra desconhecida, além do tempo de retenção, você vai ter essa informação do espectro de massas referente a ele. Então, utilizando uma biblioteca, você vai conseguir realizar a identificação deste composto
com mais eficácia e certeza. E quando nós falamos de aplicação, nós temos aqui um exemplo utilizando o System GC, que é na análise de gases de efeito estufa. Então, aqui eu tenho a Shimadzu, ela tem vários catálogos de aplicações já prontas, e aqui eu trouxe essas para demonstrar para vocês como que funciona o System GC. Ele é um sistema, como eu disse, ele é configurado apenas para um tipo de análise. Então, esse system, ele vem já te dizendo que tem 4 válvulas, 7 colunas pacotadas e capilares, com os detectores ECD, TCD, o FID, para que ele vai ser utilizado, quais os compostos que são utilizados, serão analisados nesse sistema, e quais as concentrações. E aqui ele te dá um padrão de como deverá ser sua análise. Então, o único trabalho que você vai ter quando se trata do System GC é apenas de injetar a amostra, que você já tem o que é esperado. A mesma coisa nessa outra aplicação aqui, que já tem outros sistemas com 5 válvulas, 7 colunas, um ECD, um TCD e um metanizador FID, que também vai ler outros compostos, e você já tem aqui o padrão do tipo de amostra esperado, do tipo de pico esperado para o seu composto. Quando nós falamos no VOC, nos voláteis, eu trouxe aqui uma aplicação utilizando o FastGC e o Headspace na análise de água. Então, aqui, quando a gente fala de FastGC, é porque a corrida, ela fica cada vez menor. Então, em 6 minutos e meio, foi possível detectar todos esses compostos voláteis aqui. E aqui eu tenho o cromatograma no modo SIM, exemplificando como fica. Então, aqui eu tenho os íons que eu estou lendo, um target e um referência, confirmando o meu composto. Aqui eu tenho uma aplicação, determinação de pesticidas clorados, fazendo também uma técnica de FastGC, utilizando o triplo e o single quadrupolo. Na verdade, é o triplo e eu consigo fazer o modo SIM. Então, aqui foram analisados o heptaclor, o dicofol e a espermetrina. Então, aqui são os cromatogramas referentes a cada um deles. E o que foi interessante nesses estudos, que foi feito para medir a sensibilidade do instrumento. Então, foi feito com um nível bem baixo de concentração, para ver até onde que o instrumento conseguia ler. E aqui nós temos a curva de calibração do dicofol e do heptaclor. Deixa eu mudar. E aqui, neste caso do pAH, nós temos uma aplicação que foi feita análise. Desculpa, eu falei antes que era no SIM e no MRM, né? Mas essa daqui é a que eu trouxe do SIM e MRM para mostrar para vocês. E é interessante que é possível ver a diferença dos limites de detecção utilizando o modo SIM e o modo MRM. Então, aqui foi feita a análise de pAHs em alimentos, utilizando o triplo quadrupolo. Aí tenho todas as minhas condições do método e os compostos que foram analisados. Então, o interessante aqui, que eu quis trazer para vocês, é a diferença do modo SIM. Vocês podem reparar que eu tenho um limite de detecção um pouco mais alto que o MRM. Aqui você pode ver a diferença de sensibilidade do instrumento. Por exemplo, aqui é 0,2 e aqui é 0,03, o meu limite de detecção. E aí, então, quando se precisa de análises mais sensíveis, você tem aqui essa opção de instrumentação. E aqui à esquerda eu tenho o cromatograma no modo SIM, desses dois compostos, e vocês podem ver que eu tenho o meu íon target e o meu íon target e a referência, mas vocês podem ver que na linha de base eu tenho vários interferentezinhos que eu posso integrar ou não, pode ser interferente de matriz ou interferente
alguma coisa aconteceu aqui nessa análise. Mas é normal, no modo sim sempre vai ser assim. Porém, quando se trata do MRM, ele se torna mais específico, porque ele vai analisar a transição somente daquele composto. E, além de tornar a análise mais sensível com isso, ele vai ser mais preciso. Então, pode ver que a linha de base é bem mais retinha e é bem mais preciso aqui a determinação desses compostos. E o que eu tinha para falar aqui rapidamente era isso. Eu deixo aqui o site da Shimadzu, peço que vocês nos sigam nas redes sociais. E, além disso, fiquem atentos à programação aqui do evento até o final, porque fiquei sabendo aí que vamos premiar para os 3 melhores trabalhos o curso da Shimadzu. Então, fiquem atentos ao final da programação. Agradeço a todos pela atenção e pela oportunidade. Fiquem à vontade para nos contactar a Shimadzu e o time de GC para tirar dúvidas. E, na minha parte, é só. Agradeço pela oportunidade de participar e fico por aqui. Agora sim. Desculpa aí que eu estava com o microfone fechado aqui, falando já. Obrigada pela apresentação, foi bem interessante, né? Cromatografia a gás é um mundo de coisas, daria para ficar falando horas e horas a respeito, então realmente consegui juntar um pouquinho trazer isso numa apresentação de menos de meia hora é um desafio, né? E então realmente foi bem claro assim a tua explanação. Obrigada. Posso te fazer uma pergunta diretamente, assim, só naquele slide lá no comecinho que você mostrou as três tipos de GC, eu acredito que da Shimadzu, né? Você falou do GC System, o Nexus e o GC-MS. O que seria o GC System? É um cromatógrafo mais simples? Ele é tipo o System, ele é um cromatógrafo um pouco mais simples, sim. Mas vai depender da sua aplicação. Por exemplo, ele é feito geralmente a partir de uma norma. Então, você tem uma norma X para analisar gases do efeito estufa, por exemplo. Então, você vai falar, eu preciso atender essa norma. Aí a Shimadzu ela vai fazer um instrumento especificamente atendendo aquelas especificações da norma. Então, por isso que ele é uma configuração bem voltada apenas para análise. Se ele vai analisar efeito estufa, do gás do efeito estufa, ele vai apenas analisar esse tipo de gás. Por isso que eu falei que ele é meio artesanal, porque ele vai fazer de acordo com essa demanda e com essas normativas. Entendi, legal. Então é isso. A gente tem aqui na Embrapa um GC que a gente chama de GC Greenhouse, né? Ele é customizado especificamente para os 3 gases que a gente quer analisar. Ele vem customizado assim já pela. Isso. E aí vocês só precisam injetar a amostra, no caso, né? O método já está prontinho, já está tudo. Isso, o System GC. Isso aí, entendi. Obrigada. Imagina. Nós temos aqui uma pergunta da Sandra Imaculada Meitinger. Ela diz, no caso de análise de hidrogênio e metano, é necessário passar por 2 colunas? Estou lendo com uma coluna apenas. Já usei 2 colunas, mas o tempo de análise ficou bem maior. No caso, são aplicações bem, eu não vou falar próximas, mas são aplicações diferentes, né? Hidrogênio e metano. Acredito que dependendo da coluna que você utilizar, eu não vou lembrar agora de cor, porque são muitas, talvez, se a gente ter uma conversa depois, talvez a coluna que você utilizar seja melhor para análise, utilizando apenas uma, mas o que ela falou? Já usou 2 colunas e o tempo de análise ficou bem maior. Isso às vezes é uma consequência da cromatografia gasosa, que às vezes uma fase estacionária de uma coluna vai ser melhor para um composto, mas não para o outro. Isso vai depender também do detector que você está usando, tudo mais, mas em relação à separação, precisa dar uma olhada mesmo em relação
como esse composto vai se comportar na fase estacionária que você está utilizando. Depois, se você quiser entrar em contato comigo, Sandra, a gente pode conversar mais sobre isso. Legal. O Ricardo acabou de falar aqui que o seu e-mail, Ana, foi compartilhado lá está compartilhado no chat, então se a Sandra quiser entrar em contato direto com você, pode ser? Pode ficar sim. melhor, Tá né? lá. Aí o time de GC responde para você. Legal. Até rimou. Isso. Tem uma outra consideração aqui, supondo a seguinte situação: A, uma fermentação em frasco Erlenmeyer; B, subprodutos de fermentação que volatilizam em temperatura ambiente; e C, indisponibilidade de headspace. Pergunto: qual o risco de perder muito da capacidade de detecção dos subprodutos? Nossa, espera que eu preciso ler de novo aqui agora. Eu também. É o vestibular. Tentando entender o problema, né? Peraí. Uma fermentação em frasco Erlenmeyer, certo. Ok. Indisponibilidade de headspace. Olha, você pode perder sim, depende de como você vai coletar essa amostra e o tempo que você vai utilizar para coletar essa amostra. Mas você pode perder sim, ainda mais por ser produtos que volatilizam em temperatura ambiente. Seria mais interessante realmente utilizar uma técnica de headspace, mas precisa ver como uma forma melhor de você coletar essa amostra ou de segurar um pouco mais esse composto na amostra, tentando fazer talvez uma volatilização no instrumento, uma alternativa, mas aí vai de aplicação para aplicação. Aí tem continuação ainda da pergunta anterior. Em continuidade, a minha pergunta: há como evitar a perda de VOX durante a fermentação? Então, é isso que eu também falei, né? A gente precisa dar uma estudada. Eu não sou eu não trato tanto com análises de água no momento, mas a gente pode dar uma estudadinha também para ver. Eu não vou saber te dizer isso porque eu não estou tão perto, como eu falei, eu sou de pesquisa, sou de alimentos, então essa parte de águas eu tenho contato, mas a gente precisa dar uma estudadinha para ver como que você está fazendo essa coleta da amostra. Mas se tiver alguma alternativa, nós podemos falar sim. Vou aproveitar e dar uma sugestão aí, né, só que me ocorreu agora, uma forma de quantificar, ou pelo menos estimar o quanto que pode estar sendo perdido desses compostos, é fazer adição no padrão, no experimento. Isso, né? Se for no exatamente. Erlenmeyer, ou se for no frasco, adiciona um padrão de concentração conhecida e depois faz E aí análise. você calcula a recuperação, exatamente. É uma maneira de quantificar isso. Temos mais uma pergunta. Como você lida com amostras com alto teor de umidade, por exemplo, gás coletado do solo? Então, como eu li, depende do que eu preciso ver nesse gás. Mas eu tenho colunas, eu tenho o instrumento preparado para não ter esse problema com umidade. Ele vai. Tem um mito, né, de que não pode injetar água no GC, mas isso vai depender da coluna que você está utilizando, porque há colunas, sim, que aguentam injeções até de água diretamente, então eu não vejo problema na umidade do gás, a não ser que esteja trazendo alguma contaminação para o seu sistema, daí a gente precisa rever. Mas acredito que você, utilizando uma temperatura certa no injetor, já é possível fazer a análise sem problemas, porque essa umidade ela vai sair ali na unidade de injeção. Mais uma pergunta da Laís. Ana, vocês têm experiência com análises hormonais? Por exemplo, cromatografia líquida também? Não, hormonais não, mas eu tenho contato aqui direto com o time de LC, se vocês quiserem mandar também qualquer dúvida. Eu já não tenho. Cromatografia líquida, o que eu tenho de experiência é mais na parte de agrotóxico também, parte de pesticidas, e micotoxinas, drogas veterinárias, mas bem pouco essa parte hormonal.
Mas se quiser mandar também, manda lá no meu e-mail, que eu posso passar a sua dúvida para o pessoal de LC aqui da Shimadzu. Ok, eu acho que não temos mais, pelo menos não aqui, né, mais perguntas diretamente, e a gente também já está no horário, né, programado. Então, como eu já falei, o e-mail da Ana ficou disponível no chat. Quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato. E foi um prazer poder trazê-la aqui, conversar um pouquinho de cromatografia, uma área que eu trabalho também, eu gosto, né, bastante. Teria muita coisa para poder conversar mais. Tem muita coisa ainda para falar. Deixar Mas... você falar aqui 1 hora fechada. Infelizmente, o nosso tempo, né, disponível para isso já se esgotou, então eu só tenho a agradecer, e como você colocou no final da sua apresentação, a Shimadzu gentilmente ofereceu 3 inscrições gratuitas para um curso, né, da plataforma de cursos da Shimadzu, curso EAD, e essas inscrições, elas serão, então, sorteadas aos 3 melhores trabalhos apresentados durante o Sigera e serão anunciados na cerimônia de encerramento do nosso simpósio. Então, eu agradeço também a Shimadzu por isso e a você pela apresentação. É nosso. Eu que agradeço pela oportunidade aí, toda a equipe. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora, na sequência, então, nós teremos a transmissão dos trabalhos selecionados para a sessão de hoje, né? São 4 trabalhos. E na sequência da apresentação desses trabalhos, terá um momento de conversa, que vai ser possível um bate-papo com os autores dos trabalhos, com os apresentadores. Então, convido a todos a continuarem conosco nessa próxima sessão. Muito obrigada.